saí da cama, aí eu dei a volta na cama e fiquei brincando com o meu próprio corpo. Eu ficava colocando o dedo, assim. O que acontecia? Aconteceu nada, e eu achava muito Atravessava, engraçado. Eu achava muito engraçado, só que eu tinha só 3 anos, então pra mim aquilo era só uma brincadeira. E eu ficava passeando pela casa, né? E eu em todos os cômodos, eu andava por fora da casa e eu sempre via os seres que estavam ali. E eles eram... O telhado da minha casa batia assim no peito deles. Eles eram enormes, enormes. E eles estavam sempre com algo muito brilhoso nas costas deles, que para mim era uma asa. Mas não era asa, era um Merkaba, que girava muito e então parecia asa. Então eram 2 seres ali assim na minha casa. Eles ficavam com a mão assim, um de frente para o outro. E eu sempre via eles, todos os dias, quando eu saía do meu corpo, eles estavam lá. E aí, com o tempo, né, eles nunca saíram de lá, eles sempre estiveram lá, e eu chamava eles de anjos. Eram os anjos que estavam guardando a minha casa, né? Então, sempre foi assim, as experiências que eu tive sempre foram muito intensas, e a minha mãe, praticamente ateísta, eu não poderia falar com ela sobre essas coisas, e o meu pai também não falava comigo sobre essas coisas. Então, eu sempre tive esse caminho muito sozinha da espiritualidade, com essas experiências, né? Era experiência de tipo assim, eu ia também, eu via espíritos também. Então, eu ia no banheiro à noite, de madrugada, a gente tinha uma máquina de lavar perto da porta, e a hora que eu entrava no banheiro, com 4 aninhos, acendia a luz e tinha um homem lá sentado em cima da máquina de lavar, olhando para mim, dando risada. E aí eu saía correndo para buscar meu pai, e meu pai vinha já com o pau para bater, né, no cara que tava lá em casa. Ele chegava lá, não tem ninguém aqui, filha. Eu falei, tem sim, ele tá olhando para mim, tá dando risada para mim. Então, assim, desde pequenininho eu tive essas experiências, mas eu sabia que eu não poderia nunca conversar com ninguém, né? E aí eu comecei a falar com os elementos da terra. Eu comecei a falar com o vento, com o sol, com a água, e eles me respondiam. E esse era minha maior alegria, por exemplo, ir para a praia e falar com a água, porque ela me respondia. Eu escutava a água falar. Então, assim começou as minhas experiências de solidão com a espiritualidade, sem conseguir falar com ninguém, até que eu fui para a igreja evangélica com 12 anos, fiquei muito doente, não conseguia mais andar. Fui levada para a igreja evangélica e lá fizeram uma oração comigo. Eu fiquei muito boa e desde lá eu nunca mais deixei o caminho evangélico, né? E aí eu tive minhas experiências mediúnicas dentro da igreja evangélica. Até que eu fui falar com um pastor que eu tinha projeções astrais. E o pastor chamou lá outros diáconos, presbíteros, veio um círculo de pessoas ao meu redor, oraram para mim, disseram que eu estava endemoniada e que essa projeção astral não era algo de Deus e que eu deveria parar com isso. E aí eu tomei um trauma, assim, muito grande de projeção astral. Eu tinha medo de dormir, porque eu não queria mais projetar. Que eu falava, meu Deus, se é uma coisa do demônio, eu não quero na minha vida, né? E fora assim, eu tive uma jornada bem longa dentro da igreja evangélica até eu completar 30 anos. E foram experiências, tudo é válido, né? Aprendi muita coisa. Mas foi assim que começou as minhas experiências. E depois eu fui saber quem eram aqueles seres que estavam na minha casa. Bom, bem legal. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você conversava com a água. Sim. Você pode me contar uma coisa que a água falou pra você? Mas imagina assim, uma criança pequenininha falando com o mar. Sim. A água vai brincar com uma criança. Incrível. Não vai ficar falando coisas sérias para a criança. Então, o que ela falava para mim é que eu nunca poderia deixar de ser feliz. Nunca poderia deixar de brincar. E isso eu fazia sempre sozinha. Então, tipo assim, eu falava assim, ai, você é muito linda, você é maravilhosa. E ela vinha e me dava um abraço. Ela me dava realmente um abraço e eu sentia o abraço dela, né? E ela sempre falava, seja sempre essa criança que você é. E você escutava isso como uma voz mental ou era como que dava esse processo, assim, algo que entrava no seu, você perguntava? Não, era algo interno, era uma coisa assim interna, que eu escutava, mas era algo interno. A minha mãe me deixava muito de castigo, né? Quando eu era criança, eu era hiperativa, então a única maneira da minha mãe me acalmar era me deixando de castigo. E aí como eu não tinha como falar com ninguém, o vento entrava pelas frestas da janela. E eu falava, ventinho, se você me ajudar a sair daqui, eu te dou um beijo. Aí, não sei o que acontecia, que minha mãe me deixava às vezes horas de castigo, mas quando eu falava pro vento que eu ia dar um beijo nele se ele me ajudasse, minha mãe ia lá e falava pra mim deixar eu sair. E como eu não conseguia agarrar o vento, eu dava beijo na minha mão. Obrigada, bebê. Obrigada, bebê. Né? Então, tipo assim, eu tinha esse tipo de comunicação e eles realmente falavam comigo.